O outro item desse assunto são os tipos e níveis de utilização do sistema de informação. Nós temos primeiramente alguns tipos de sistema conforme o nível de complexidade. Então, os sistemas mais simples são chamados sistemas transacionais, que são usados no controle operacional das empresas. Então, é o que você vê hoje nos pequenos comércios, nas lojas, né? Então, sistema de controle de estoque, ponto de venda. E aí você vai evoluindo para sistemas mais sofisticados, que a gente chama de sistemas gerenciais, sistema de informações executivas e também sistemas de apoio à decisão e os sistemas especialistas. Então, você chega ao ponto de um sistema especialista, por exemplo, você já ter, por exemplo, técnicas de inteligência artificial, né, contendo base de dados, motor de inferência, que ali até sugerem ou apontam para o gerente ou para o dono da empresa possíveis problemas ou possíveis falhas ou possíveis oportunidades, né? Então, essa é o que a gente chama de os tipos de sistemas em relação à complexidade. Então, cada um vai tendo ali uma complexidade e também um custo, né, maior. Já os níveis de utilização diz respeito às etapas de implantação. Então, toda empresa começa bem devagarzinho, com sistemas bem simples. Então, o estágio de iniciação é o primeiro, que é quando você está usando ali o computador, o Word, o envolvimento superficial com a informática. Depois você tem o contágio, o controle e a integração. Então, o contágio, você já começa a automatizar algumas coisas, porém sem integração. O controle, você já começa a usar o sistema de informação, exigindo uma gestão melhor dos recursos. Você vai ter equipamentos mais caros, né? Equipamentos melhores. A integração, você já começa a ter todos os setores da empresa interligados no sistema de informação. Então você faz uma venda aqui, já cai na contabilidade, já cai no contas a pagar, no contas a receber, já fecha o caixa, então já cai na comissão do vendedor. Então tudo interligado. Isso a gente chama de integração. Você tem o estágio de administração de dados e, finalmente, o de maturidade. Então, o de administração de dados, o sistema já é voltado à organização como um todo, não tem redundância, o tempo de acesso é melhorado, e o de maturidade é aquele em que a informação já é o patrimônio da empresa. O usuário é participativo e responsável, e o crescimento da informática é ordenado. E observem, gente, que esses estágios não dependem simplesmente de investimento. Tá? É uma questão de evolução, porque aqui nós temos o fator humano. Você pode ter, como eu já falei, investir nas melhores máquinas e melhores programas, mas se o fator humano não acompanha, tá? Você não consegue atingir esses estágios mais avançados. E agora, para escolher um sistema de informação. Bom, para escolher um sistema, aqui são algumas dicas, não tem uma regra chave de ouro, mas são algumas dicas. O primeiro passo é você saber o que você quer, o que a empresa precisa, que a gente chama de análise de necessidades. E aí depois você vai ter a escolha do software e do hardware, que normalmente está intimamente ligado ao outro. Então, a análise de necessidades é quando você vai verificar ali os processos da empresa, ou seja, o que você quer que a informática ajude na sua empresa. Eu quero automatizar minhas vendas. Pronto. Então, como é que funcionam as suas vendas? Aí você vai ver e você vai pegar sistemas e ver se eles se encaixam. Você quer emitir cupom fiscal? Você quer compra pela internet? Você quer fazer entrega via delivery? Né? Então, todos esses detalhes, você tem que ver se o sistema que você vai adquirir atende. Então, nós estamos falando aqui em termos de operacional, né? Ou seja, o sistema ele vai colocar para dentro do computador a forma de trabalho da empresa. Então, por isso que o sistema ele tem tudo a ver com a parte de procedimento. Então, os fatores que afetam aqui essa análise de necessidades é o porte da empresa, o tipo de produto, o mercado-alvo, tudo isso afeta essa análise de necessidades. E também padronizações impostas por franquias. Muitas franquias você já é obrigado a usar determinado sistema
que é fornecido por aquela empresa. Por exemplo, o McDonald's, eles já fornecem todo o aparato tecnológico para as franquias. Então, é bom porque você não vai perder tempo procurando, porém, tudo isso tem um custo, né? E aí nós vamos para a escolha do software e do hardware. Então, uma vez que você identificou, você sabe o que você quer e você já começou a ver ali sistemas, você vai então fazer a escolha do software e do hardware. Os parâmetros que você leva em conta para escolher o software, primeiramente é a plataforma. Plataforma envolve ambientes, o ambiente de trabalho, o sistema operacional. Então, os ambientes textuais, o ideal é você não utilizar, eles estão obsoletos. No caso, MS-DOS e Unix, aqueles sistemas em que você só tinha aquela tela com letrinhas. Hoje, praticamente todo sistema funciona na plataforma gráfica. Então, ou ele funciona em cima do sistema operacional, Windows, ou Linux, ou Apple, né? Ou funciona diretamente no navegador de internet. Tá? Então, outro parâmetro a ser levado em conta é a facilidade de uso. Então, o ideal é que o software seja fácil de utilizar. Não seja muito complicado de você manipular, operar o software. E outro parâmetro é a abrangência das necessidades. Quanto mais o software atender às necessidades da empresa, melhor. Então, o que nós temos aqui? Faz menos, faz tudo ou mais até do que a empresa precisa. Então aí é que entra o testar antes de comprar. A maioria das empresas que vendem software, elas permitem ou oferecem uma forma de você testar. Você contrata, o vendedor, o representante vai lá e faz uma demonstração, ou eles permitem que você efetue o download e instale o programa para utilizar por um período de tempo. Assim como a gente faz com os aplicativos de celular. A diferença é que, como são softwares mais complexos, muitas vezes não são tão simples de você instalar. Às vezes eles fazem demonstrações online, então tem várias formas de você olhar. É da mesma forma que você vai olhar um apartamento para comprar. Então você vai, o corretor vai apresentar para você, e aí você vai ter que cruzar aquilo que você está vendo com a sua necessidade. Mas sempre é importante você testar antes de comprar. Observar e comparar aquilo que o software apresenta. Porque, como eu já falei, o software não é uma coisa tão simples de você observar as características dele como um computador, que você olha o teclado, né, que você vê as características dele ali na caixa. O software tem muita coisa que você só vai olhar quando você executa ele e olha ele na tela, olha os relatórios, olha ele funcionando. O ideal até é você visitar uma empresa que já usa aquele software. Já o hardware, o que seria o hardware? O item principal são os computadores de mesa, né, que a gente chama de estações de trabalho, que tem ali o hardware e o monitor que dá acesso ao software principal e aos softwares adicionais. Então, todos os computadores ali fazem parte desse hardware. Mas além desse, você tem também a rede de dados, que também faz parte do hardware, os equipamentos, as impressoras, os scanners, leitor de código de barras, aqueles equipamentos que ficam ali próximo do computador e que normalmente são necessários para a venda, para leitura de código de barra, biometria. Então, tudo isso faz parte do hardware. E você tem que, no caso, considerar. E outro fator interessante é quem é o usuário final. Funcionários, gerentes, clientes. Então, quem é que vai utilizar esse hardware? Então, ele tem que estar adequado ali àquele tipo de cliente ou aquele interessado, né, que vai interagir com o sistema. E os fatores a serem levados em conta ao escolher o hardware, primeiro é o software. Normalmente o software já diz qual é o requisito do hardware, ou seja, lá no próprio software já diz requisito mínimo, computador Core i5 com tantos GB de memória. Então o software ou o fornecedor já vai dizer para você qual é o hardware mínimo que você precisa comprar. Outro fator é o impacto estético, que é o tamanho e a aparência, porque você vai colocar o hardware na sua... Normalmente você vai colocar numa mesa, e essa mesa pode ser uma recepção, pode ser um salão de atendimento, e aí você tem que verificar o impacto na aparência, para não ficar aquele monte de fio ali exposto, ou computadores grandes demais, né? Hoje você tem computadores bem compactos.
Nós temos uma imagem que mostra um pouco desse impacto estético. E a parte da rede é a interligação do hardware. Aí você tem que levar em conta se você vai ter o sistema funcionando pela internet, né, que você vai precisar de conexão de internet de boa qualidade, talvez fibra ótica, né, e a qualidade da sua rede local, se você vai ter somente cabo, Wi-Fi. Então todos esses detalhes são importantes, e aí entra muito do que nós já estudamos anteriormente na disciplina. Nós já estudamos sobre software, né, e já devemos conhecer um pouco sobre redes, né, e aí isso facilita muito você conectar o que já aprendeu com o que a gente está falando aqui agora. E aqui a gente tem alguns exemplos do impacto estético. Aqui uma recepção. Então o ideal é que seja bem limpo o ambiente. Você tem ali uma altura adequada para receber, atender um cliente, de modo que a tela do computador não fique na frente, entre a face, né, o rosto do atendente do cliente. Que não fique fios ali embaixo da mesa, com o risco de alguém engatar o pé e desligar o sistema, né? E aqui nós temos do outro lado um caixa de supermercado com todo o aparato necessário para o sistema funcionar. No caso, o monitor com tela touchscreen, a máquina de cartão de crédito, o leitor de código de barras, né? E muitas vezes tem aquelas esteiras rolantes e várias outras coisas, e a impressora do cupom fiscal. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando você vai fazer a escolha do hardware e do software. E, finalmente, as características dos sistemas de informação. Então, todo sistema de informação, gente, como eu falei, ele é aquele conjunto todo que nós vimos, mas a gente percebe mais ele através do hardware e do software. Então, uma das coisas que você vai perceber do sistema é a interface, que é o meio através do qual você interage com o sistema. Normalmente, a maioria dos sistemas hoje usa interface gráfica, seja no navegador de internet, para os sistemas que funcionam online, ou na tela do computador para os que funcionam offline. Então, uma tela, o monitor de vídeo, é o principal meio de visualização da interface. No caso, a tela de vídeo que você utiliza. Ou, se for um terminal de autoatendimento, seria o touchscreen, né? No caso do celular, é a telinha do celular que já é também touchscreen. Então, isso faz parte da interface. E é claro, na tela vão ter vários elementos onde você vai clicar, botões, né, comandos que também fazem parte da interface. Então, o que você vai ter lá? Menu de opções, barra de ferramentas, botões, barras de rolagem. Todos isso são nomes utilizados para esses componentes que você encontra nas telas, não só nos sistemas que rodam na internet, como principalmente nos sistemas normais. Você olhar, por exemplo, a tela de um editor de texto, como aqui, ó, um editor de texto, o Writer, você tem aqui, ó, barra de rolagem, você tem botões, né, menu. Então, tudo isso faz parte da interface. E só quando você utiliza o software que você vai perceber essa interface. E o controle de acesso é uma coisa muito importante nos sistemas. O controle de acesso nos sistemas é o que permite você dizer quem é que pode acessar o que no sistema. Porque, é claro, algumas funções do sistema são restritas a determinado grupo de usuários. Então, por exemplo, um funcionário comum não olha o faturamento total da empresa. Ele não tem acesso a olhar ou a copiar os dados de todos os clientes, por exemplo. Então, tem informações que são restritas a determinados usuários. Um cliente, por exemplo, um funcionário do caixa, quando ele quer cancelar uma venda, ele tem que chamar o gerente. Aí ele vem, coloca a senha dele e cancela ali uma venda, um produto, né? Tira um produto ali que o cliente desistiu na hora. Então, isso tudo faz parte do controle de acesso. Como é que é feito isso no sistema de informação? Bom, primeiro tem a ver com o nível do usuário, que é o estratégico, o gerencial e o operacional que nós vimos lá naquelas pirâmides no começo. E cada usuário tem um cadastro individual, que tem a sua senha, o seu login, que é o seu nome de usuário, que nem o e-mail. Você tem o seu e-mail,
Então, se seu e-mail lá é José João arroba, então aquele ali é seu identificador. Então você vai ter também o seu cadastro no seu sistema e a senha. E cada pessoa vai ter um perfil de acesso. Então eu posso ter o perfil operador de caixa, eu posso ter o perfil de gerente. Então o gerente ele vai ter acesso a coisas que o operador de caixa não tem. Então a gente chama isso de perfis de acesso, que agrupam as funcionalidades de cada grupo de interessados do sistema, o administrador, a recepção, gerente financeiro. Então, nós podemos ter vários perfis de acesso. E o controle também é feito através de menus, que a gente vai ver adiante. Tá? Vamos logo lá nos menus. Ó. Os menus, eles também têm a ver com o controle, porque você só vai conseguir acessar ou mesmo enxergar as opções do sistema que fazem parte daquele seu perfil de acesso. Então, por exemplo, se eu sou um operador de caixa, eu não vou ver a opção, não vai aparecer para mim a opção de cancelar venda. E aí nós temos aqui uma informação adicional, que é a integração dos subsistemas. Os sistemas, eles podem e precisam se comunicar para maximizar a eficiência. Então você pode ter, por exemplo, num sistema de um hotel, você pode ter aqui um sistema principal, que a gente chama de SGH, Sistema de Gestão Hoteleira, e aí você vai ter outros subsistemas, que é o sistema de reserva, que faz ali as reservas pela internet, ou a reserva local, na central de reserva, o sistema de venda e eventos, que é o que, por exemplo, aluga o auditório, aluga um salão, né? O sistema de ponto de venda, que é o que funciona no restaurante, na venda de lembrancinhas, nas lojas, no golfe, no spa. Então, tudo isso são subsistemas. E, finalmente, o sistema de telefonia, que é o que controla ali a conta telefônica e as ligações que o hóspede faz. Então, é um exemplo típico aqui de integração de sistemas e subsistemas. Então, gente, finalmente, esse era o conteúdo sobre sistema de informação. Espero que seja bem importante para que vocês possam compreender a importância e as características de um sistema de informação. Vamos evoluir então e discutir nas outras aulas, possivelmente mais detalhes sobre isso. Até a próxima.